Então vamos lá, galerinha minha, para a aula número 2, a continuação. Agora vamos falar sobre o desenvolvimento da sociedade egípcia. Antes disso, nós vamos dar uma olhadinha nos templos, nas suntuosidades, na engenhosidade da construção de templos e prédios enormes, faraônicos. Nós temos o templo de Luxor. Olhem só, observem assim, a grandiosidade, a complexidade do desenvolvimento aqui, da grande, como nós podemos dizer, a, da produção artística, né? Aqui não é só construir enormes templos, mas do embelezamento. Observe aqui um detalhe: nós temos o corpo de um animal e o rosto de gente, algumas peças, construção a rosto de outro animal. Então, estava intimamente ligado à religiosidade, né? Ao politeísmo, na crença deles em vários deuses. Então, observe aqui o templo de Karnak, de novo, essas figuras antropomórficas, ou seja, uma mistura de gente com animal, e aqui, além da grandiosidade desses prédios, esses prédios não estão intactos, tá? Eles fazem parte de uma rota de turismo do Egito hoje. Observe aqui o templo de Luxor. Aqui nós temos duas figuras num portal, né, numa espécie de portal de entrada desse templo. Aqui o templo de Karnak, numa visão diferente, né? Aqui nós temos dois pilares, duas colunas enormes, como se fazendo um corredor de colunas. Que mais lá na frente, essa engenharia, arquitetura egípcia vai inspirar outras civilizações, como os gregos, os romanos, os persas. Vamos lá. A sociedade egípcia. Então, nós temos aqui uma pirâmide social. Aqui o rei, o monarca, que governava de forma absoluta, teocrática, hereditária, ou seja, ele era uma representação divina. Ele é considerado um deus vivo, o filho do sol, o Amon-Ra. Era também um proprietário de terras, obviamente as melhores terras, as terras mais férteis, que produziam mais, comandava o exército, organizava a justiça e as atividades econômicas. O faraó era o pai e a mãe dos seres humanos. Vamos falar um pouquinho sobre essa liderança? Então, nós historiadores chamamos esse tipo de organização política e econômica de modo de produção asiático. Mas, tio Lele, o que seria isso? Vamos lá. O modo de produção asiático consistia de que um rei, ou no caso aqui o faraó, ele era dono das melhores terras. E aí ele escravizava a população trabalhava, não eu botei entre aspas, porque a população não era bem escrava, há uma diferença entre ser escravo e essa população. Essa população enorme de camponeses e também escravos trabalhavam em épocas de plantio, épocas boas de plantio. Quando o rio inundava, aumentava o seu nível, a população ficava o quê? Parada? Não. Ela trabalhava nas obras públicas, na construção de canais de irrigação, na construção de diques, de barragens e também nessas grandes edificações, esses palácios, desses templos. E, em troca, recebia parte da produção que tinha feito lá atrás. Pois é, então o faraó recolhia a produção, distribuía aos poucos como forma de pagamento aos camponeses e escravos. Beleza? Entenderam? Então, recapitulando, o modo de produção asiático não é a mesma coisa que escravismo, ok? Então, o faraó organizava o trabalho,
pegando boa parte da produção, mais ou menos o excedente, e em épocas difíceis de trabalho de plantio, de colheita, a população trabalhava em obras públicas e recebia essa parte do trabalho. Beleza? Bem, nós temos aqui, abaixo do faraó, os sacerdotes, que eram funcionários responsáveis por administrar as terras do Egito, os templos e os serviços religiosos. Eram isentos do pagamento de impostos, apesar de enriquecerem com as oferendas feitas pela população, e possuíam muitas terras. Então, eles eram considerados intérpretes das vontades dos deuses, exerciam grande influência política sobre o faraó. Bem, o grão-vizir presidia o Tribunal da Justiça, cuidava dos assuntos externos, controlava a arrecadação dos impostos em todo o império. Abaixo dele nós temos os escribas. Os escribas, eles que eram os únicos que sabiam ler e escrever, eram os responsáveis pelos registros dos impostos arrecadados, faziam o censo da população, ou seja, contava quantas pessoas nasciam, quantas pessoas morriam. Exerciam controle sobre as colheitas e a criação de animais. Abaixo deles, os soldados nunca atingiam os postos de comando, pois estes eram reservados à nobreza. Eles viviam dos produtos que recebidos como pagamento de saques e podiam realizar durante as guerras de conquista. Eles seriam mais ou menos a classe média, né? Agora nós estamos na classe média abaixo. Os artesãos trabalhavam como pedreiros, carpinteiros, desenhistas, escultores, pintores, tecelões, ourives, etc. Eram muitas profissões, muitas atividades empregadas por esses artesãos. Muitas de suas atividades eram realizadas nas grandes obras públicas, como templos, túmulos, palácios e pirâmides. Então, galerinha minha, esses artesãos, eles eram os responsáveis pelo embelezamento, pela parte mais técnica do trabalho, tinham mais conhecimento que os trabalhadores mais braçais, que faziam um trabalho mais pesado, certo? Então, todos esses que nós vimos até agora, em devida proporção, tinham privilégios. Claro, o que tinha mais privilégios era o faraó, certo? O faraó, os sacerdotes, o vizir, todos esses eram a parte mais alta da sociedade egípcia. Então, vamos lá. Entendido isso, vamos caminhar. Abaixo deles havia os camponeses, ou os felás, que formavam a maioria da população. Essa servidão coletiva, então eles tinham que trabalhar, entregar parte da colheita aos donos das terras, outra parte ao faraó, como pagamento de impostos, e apenas o restante ficava com eles. Trabalhavam nas propriedades do faraó e dos sacerdotes, tinham o direito de conservar para si apenas uma pequena parte dos produtos colhidos. Trabalhavam na construção de obras públicas. Então, galerinha minha, esses camponeses eram a base, né? Faziam parte da parte mais baixa da pirâmide. Ainda vai piorar, ainda tem gente mais pobre que eles, hein? Vamos ver? Vamos vir? Bem, então nós temos aqui os escravos, geralmente estrangeiros ou prisioneiros de guerra. Trabalhavam principalmente nas minas e pedreiras do estado, nas terras reais e nos templos. Então, como é que um indivíduo se tornava escravo? Então, ele nascia livre, ele se endividar, pegava um dinheiro emprestado, ou de repente ia para a guerra, e quando voltava estava em dívida. Fazer o quê? Pagar como? Pagar com a mão de obra. Então, alguns conseguiam
por um período trabalhar na condição de escravos e comprar depois a sua liberdade. Outros, nem tanto. Bem, a maioria era mais pobre. Então era uma sociedade, galerinha minha, era uma sociedade igualitária? Era uma sociedade desigual, onde havia privilégios para as classes mais altas, lá do topo da pirâmide social, e a base era bastante explorada. Vocês não entenderam? Imagine aquelas obras todas. Vamos nos colocar no papel deles, arrastando blocos enormes que pesavam em torno de 10, 15 ou até 20 toneladas. Vale lembrar que uma tonelada, 1.000 quilos. Bem, arrastavam tudo isso na areia do deserto. Quente, muito quente. Além de quente, o ar seco, com chuva de areia, que podia cegar, que podia entranhar as narinas, que podia colocar as pessoas em óbito. Ou seja, um trabalho pesado, um trabalho duríssimo e perigoso à saúde. Então, essa era a vida dos egípcios mais pobres. Muitos trabalhavam nus, quase nus, andavam só com um turbante não, uma túnica, né, sei lá, algo para tampar lá, né, e uma espécie de, sei lá, de roupão, e descalços, sem camisa, outros nus. Então, usavam alguns artifícios para não cegar, usavam alguns artifícios para proteger-se de tanta poeira, de tanta areia, de tanta chuva. Nós vamos falar algumas coisas brevemente, né? Quem quiser saber um pouco mais sobre isso, nós temos hoje nosso querido Google, né? Podemos ampliar os nossos conhecimentos, mas temos muitas coisas ainda para falar. Vamos falar sobre religiosidade, vamos falar sobre como que as pirâmides eram construídas, como era aquela questão da mumificação. Então nós temos ainda 3 assuntos muito importantes, muito intrigantes para falar ainda. Beleza? Então, um beijinho das crianças e até a aula número 3.